Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 22 de abril de 2022, a nossa sexta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Sextou amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje. Vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos pela França Liga 2, o jogo do Dijon versus Guingamp com início às 16 horas. Na classificação, a equipe do Dijon vem na 12ª colocação em 34 jogos disputados com 42 pontos conquistados, 38 gols marcados, 44 gols sofridos, enfrenta o Guingamp, que vem na 7ª colocação, em 34 jogos disputados com 48 pontos conquistados, 42 gols marcados, 42 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Dijon é o 11º colocado em 17 jogos disputados, com 8 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, 20 gols marcados, 20 gols sofridos, 26 pontos conquistados. Já a equipe do Guingamp, atuando fora de casa, oitavo colocado em 17 jogos disputados, com 5 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, 15 gols marcados, 20 gols sofridos, 21 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 6 dos últimos 7 confrontos, saiu mais que 2,5 gols e menos que 5 cartões. A equipe do Dijon sofreu gol nos últimos 8 confrontos, e em duelos individuais, a equipe do Dijon é uma equipe que vem a 3 jogos sem vitórias, a 3 jogos sofreu gol, a 6 jogos saiu menos que 5 cartões, em 5 de 7 menos que 11 escanteios, e o Guingamp, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 2,5 gols, em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar, saiu ambos marcas, e no último confronto deu o Guingamp 3-2. Bom, são equipes paralelamente iguais, tecnicamente, com quase o mesmo número de gols marcados no ataque e o mesmo número de gols sofridos, 6 pontos apenas a vantagem do Guingamp. Para essa partida, vamos estar pegando o jogo para mais de 1,5 gol, e uma possível probabilidade seria o 1-1 jogo. Continuando, vamos para o jogo do Le Havre versus Grenoble, com início às 16 horas. Na classificação, o Le Havre vem na 6ª colocação, em 34 jogos disputados, com 50 pontos conquistados, 35 gols marcados, 34 gols sofridos. É reta final de temporada, apenas 4 jogos aí para finalizar essa competição. O Tolonce continua na liderança com 6 pontos a mais que o AC Ajaccio, então está muito disputada essa liderança. Quem diria o Paris aí na 4ª colocação estava brigando por título em um dia desse. Na 15ª colocação vem o Grenoble em 34 jogos disputados com 39 pontos conquistados, 29 gols marcados, 40 gols sofridos, tem um saldo negativo de 11. Ou seja, atuando em casa, o Le Havre, 14º colocado em 17 jogos disputados, com 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, 16 gols marcados, 17 gols sofridos, 23 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Grenoble, 16º colocado em 17 jogos disputados, com 4 vitórias, 3 empates e 10 derrotas, 10 gols marcados, 21 gols sofridos, 15 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu ambos marca, nos últimos 5 menos que 5 cartões, nos últimos 7 menos que 11 escanteio. O Le Havre sofreu gol nos últimos 5 confrontos, e em duelos individuais o Le Havre vem de 3 vitórias consecutivas. Em 4 dos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a marcar e saiu mais que 4,5 cartões. Lembrando que o Grenoble, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 5 cartões, em 6 de 8 menos que 11 escanteio, em 7 de 9 menos que 3 gols na partida. O último confronto deu Le Havre, é outro jogo que acredito muito na proporção para a linha de gols. Por quê? O Le Havre, 6ª colocação, 50 pontos, não chega muito longe a equipe do Le Havre. Acredito que nem a 5ª colocação consegue mais alcançar, que só tem apenas 12 pontos para ser disputado. E essa equipe do Salch conseguir um ponto, já era a situação do Le Havre. Já a equipe do Grenoble, a situação um pouco mais delicada, está fugindo aí da queda.
ainda é possível uma queda, então vai jogar para vencer, vai jogar para cima e vai expor os contra-ataques para a equipe adversária. Por esse retrospecto, acredito no jogo para mais de 1,5 gol, sim, nessa partida. Continuando nosso espetáculo, vamos para o Brasileirão Série B. O jogo do CSA versus Bahia, com início às 19 horas. Na classificação não temos muito o que comentar. O Bahia segue isolado na liderança com 100% de aproveitamento. É a única equipe que tem 100% de aproveitamento. Essa equipe do Bahia. Há controvérsia. Eu disse a única equipe que está com 100% com 6 pontos. Lembrando que tem outras aí que tem apenas um jogo e já tem 3 pontos, como a equipe do Criciúma. Bom, nos últimos confrontos direto entre essas equipes, em 5 de 6 saiu menos que 3 gols na partida, em 5 de 7 menos que 5 cartões. O CSA vem numa sequência em 5 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 3 gols na partida, em 8 de 9 menos que 5 cartões. O Bahia nos últimos 6 jogos vem sem derrotas, vem a 3 jogos sem sofrer gol. Em 5 dos últimos 6 jogos foi a primeira equipe a marcar, em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões e o último confronto foi 1 a 1. Lembrando que o CSA levou um atropelo do América Mineiro pelo jogo da Copa do Brasil, foi 3 a 0. Atuando em casa, o CSA perdeu e o Bahia empatou em casa com o Azures pela Copa do Brasil. Que é isso que essas equipes estão fazendo? É um jogo que vamos pegar um jogo para mais de 1,5 gol ou casa com empate ao intervalo. Probabilidade 1 a 1 jogo. Lembrando que a equipe do Bahia só ganhou pro Náutico porque o Náutico estava com uma pontaria horrível para fazer gol naquela ocasião. Chapecoense versus Vasco da Gama, com início às 21h30. Na classificação não temos muito o que comentar, mas ambas as equipes, 7 dos últimos 7 confrontos, saem ambos marca, em 6 de 7 menos que 11 escanteio. Lembrando que a Chapecoense sofreu gol nos últimos 7 confrontos, o Vasco vem a 5 confrontos sem derrotas, a 8 sofreu gol, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar gols. Em duelos individuais, a Chapecoense vem a 4 jogos sem derrotas, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, em 5 de 6 ambos marcam. O Vasco da Gama vem a 4 jogos sem vitórias, a 4 sofreu gol, em 5 de 6 saiu menos que 3 gols, em 8 de 10 saiu mais que 10,5 escanteio. E o último confronto foi 1 a 1. É um jogo bastante equilibrado tecnicamente, é um jogo que vamos estar pegando. Mais um jogo para mais de 1,5 gol ou ambos marcam, probabilidade 1 a 1 jogo. Continuando, vamos continuar o nosso palpite pela Copa da Liga Profissional da Argentina, o jogo do Colón de Santa Fé versus Estudiantes de La Plata. Bom, na classificação, a equipe do Colón atualmente se encontra na tabela, com certeza está no grupo B. Vamos lá. Grupo B, quinto colocado em 11 jogos disputados, com 15 pontos conquistados, 15 gols marcados, 13 gols sofridos. A equipe dos Estudiantes é o primeiro colocado no seu grupo, em 11 jogos disputados, com 24 pontos conquistados, 28 gols marcados, 14 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Colón, quinto colocado em 5 jogos disputados, com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 8 gols marcados, 7 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Já atuando como visitante, o Estudiantes é o terceiro colocado em 5 jogos disputados, com 2 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, 14 gols marcados, 8 gols sofridos, 9 pontos conquistados. E nos últimos confrontos entre eles, em 7 de 9 saiu menos que 3 gols. A equipe do Colón de Santa Fé vem de 3 vitórias nesse confronto, a 5 sem derrotas, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Já o Estudiantes sofreu gol nos últimos 4 confrontos. Em duelos individuais, ambas as equipes nos últimos 5, em 4 dos últimos 5 jogos foram a primeira equipe a marcar. Em duelos individuais, o Colón vem a 4 jogos sem vitórias, a 6 sofreu gol, em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gol, nos últimos 6 ambos marcam, em 5 de 7 mais que 10,5 escanteio e mais que 4,5 cartões. E o Estudiantes vem a 9 jogos sem derrotas, ou seja, 9 jogos de invencibilidade, em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gol, em 6 de 8 ambos marcam, em 5 de 6 menos que 11 escanteio. Último confronto 2 a 1 para o Colón. Vamos estar pegando esse jogo para mais de 1,5 gol, ou ambos marcam, probabilidade 2 a 2 jogo. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos.
Se chegou até esse presente momento do nosso vídeo, deixa aquele like para estar fortalecendo e, claro, compartilhe nosso vídeo ao máximo de pessoas que vocês puderem. Então é isso, vamos ao nosso bilhete pronto. Partiu, tropa!